Boa noite para você. Michel, eu vou começar a nossa conversa nesse momento pelo fato Tony Garcia, que surgiu recentemente, e eu gostaria de ouvi-lo no que diz respeito a esse personagem e no que diz respeito às afirmações que o Tony Garcia faz, considerando esse tipo de coisa de festa da cueca, considerando que o Moro estaria utilizando esse tipo de coisa para chantagear desembargadores do TRF4. O que você pode trazer para a gente, Saliba, no que diz respeito a esse personagem que agora reaparece nessa questão? Me chamou a atenção o fato da setores da imprensa terem buscado, acho que é legítimo, a imprensa tem um posicionamento, principalmente a imprensa investigativa, que busca notícias e busca a raiz de histórias, enfim, ter trazido a figura do Tony Garcia. Antônio Celso Garcia, Tony, é muito conhecido lá no Paraná, lá em Curitiba eu conheço há mais de 20 anos, fui advogado do Tony na campanha ao Senado Federal em 2002 e depois fui advogado dele em 2003 final de 2003 e durante o ano de 2004 até que ele teve a prisão decretada pelo então juiz Sérgio Moro. Ele mesmo tratou de contar a questão que ele partiu para um acordo de delação premiada. Eu não advogo, realmente não advogo nessa área com colaboração premiada. E uma das condições sobre agora, a gente, obviamente que sempre soube, teve a confirmação agora, de que foi uma condição imposta pelo Ministério Público Federal do Paraná, segundo o Tony Garcia, de que ele teria que trocar de advogado se ele quisesse fazer colaboração premiada. Surge, então, o Tony Garcia no cenário de setores da imprensa nacional. Eu não falo com o Tony Garcia já há quase 20 anos, 19 anos, por aí. Eu acho que o Tony é um personagem, é um cidadão que, se efetivamente tiver como provar, como demonstrar, por meio de prova, o que ele falou na entrevista, que eu tive cuidado de assistir depois, não ao vivo, eu assisti depois, para a TV 247, se ele tiver a possibilidade de provar tudo isso, nós estaremos realmente diante de algo estarrecedor, muito grave e que acaba por confirmar, ou acabaria por confirmar, se comprovado, que os métodos do juiz Sérgio Moro estavam para muito além daquilo que estava a se criticar. Ou seja, tudo que vinha existindo de crítica até então em relação ao Sérgio Moro, se for confirmado o que o Tony Garcia pontuou, nós estaremos diante de um verdadeiro escândalo, de um verdadeiro absurdo. A questão é a comprovação. Eu, ao assistir, verifiquei muitas contradições no que o Tony disse. Não tenho, faço questão de frisar, nada pessoal contra o Tony Garcia, muito pelo contrário. Tudo que foi objeto da delação premiada que ele fez, então, ao juiz Sérgio Moro, em relação à minha pessoa, foi devidamente investigado e eu fui absolvido de tudo, absolutamente nada, nenhum crédito, Professor, doutor, o seu som está estranho.
Saliba, acho que aconteceu alguma coisa. Acho que aconteceu alguma coisa com o teu áudio, Saliba. Você está nos ouvindo? Não está ouvindo. Não está ouvindo. A, B ou C deve ser uma máxima. Nós estamos nos pautando. Saliba. Dentro do Doutor? mesmo espectro, das mesmas vagas, Doutor? da mesma linha. A gente está sem o seu áudio, Saliba. De extrema-direita. Voltou agora. A gente ficou assim, uns 20 segundos sem o seu áudio. Se o senhor puder recapitular, por favor, os últimos 20 segundos. A minha preocupação maior pela necessidade da prova é que independe de quem é o alvo ou de quem está sendo acusado. Não importa para mim se é o ex-juiz Sérgio Moro, uma pessoa que publicamente se sabe ser meu inimigo, meu adversário, uma pessoa que contra mim lançou mão de todo tipo de injustiça, arbitrariedade e ilegalidade. Para mim não importa, mesmo em razão, mesmo contra ou mesmo em face do Sérgio Moro, eu acho mais que necessário a comprovação. Então, o ex-deputado Tony Garcia era um agente infiltrado do Moro, segundo o que ele afirmou. Ele tinha diálogo com o Moro. Fica a indagação, será que ele gravou o Moro? Será que ele tem essas gravações? Ele pode comprovar? Ele fez filmagens? Ele tem documentos? E esse baile da cueca, que ele imputa ao Roberto Bertoldo. Bertoldo foi extremamente injustiçado no processo sobre um suposto grampo ao juiz Moro, que, ao final, ficou muito dúbio se efetivamente teria sido ele ou se teria sido outra pessoa que teria usado o nome dele, enfim. Né? Entre o Moro e o Bertoldo, entre o Tony e o Bertoldo, eu acredito no Bertoldo 1 milhão de vezes. Né? E pelo menos tem a honradez e o brio de ter sempre o mesmo lado, a mesma conduta, ter um posicionamento avesso a delações premiadas, avesso ao desespero. Agora, a indagação é a seguinte: há registros do hotel a que ele se refere, que houve o baile? Foram verificar esse registro? Realmente esse baile ou essa festa ocorreu? Os desembargadores federais a quem ele faz menção estiveram em Curitiba? Voaram? Ou seja, nós não podemos cair na narrativa de fake news propalada e propagada pelo bolsonarismo ou pela extrema-direita. Isso é um equívoco. Os progressistas desse país não podem, nem mesmo a imprensa progressista, com todo respeito, pode se deixar pautar por algo sem o mínimo cuidado, o mínimo elemento indiciário, o mínimo elemento de prova. 70% do que o Tony Garcia falou na entrevista estão nos autos do processo penal do Roberto Bertoldo. E o Roberto Bertoldo, eu tenho certeza que não teria problema algum em abrir o sigilo desse processo, até porque ele sofreu o pão que o diabo amassou por conta desse processo. Né? Os outros 30% é que o que se espera prova. O que se espera é prova. Se o Tony realmente puder provar tudo isso que ele está falando, palmas para o Tony Garcia. Realmente, ele faz aí a redenção e se posiciona como um cidadão louvável e digno de aplauso. Não tenho nada pessoal contra o Tony, espero dele as provas. É isso. Pedro. Doutor, você falou agora há pouco que deu um problema na sua voz, que o senhor foi absolvido. Volta só um pouquinho naquele ponto para explicar o que aconteceu entre você. Foi você e o Tony, é isso? Eu fui advogado do Tony Garcia. Tá. Na delação premiada, e ele diz isso. A gente sempre desconfiou, e ele diz isso. Né?
que diz que tanto o Ministério Público Federal, mas o Moro comandava, segundo ele, a maneira e a forma que a delação se conduzia. E ele disse que os personagens eram pautados, os alvos eram delimitados antes mesmo da delação. A gente sempre desconfiou disso, não só eu. Desde 2004, 2005, a imprensa que vem acompanhando sempre desconfiou que a delação era deturpada. Haveria uma delação deturpada, né? Eu fui objeto da delação do Tony Garcia, porque eu fui advogado dele. Uhum. Eu fui absolvido de todos os inquéritos e processos que eu respondi na minha vida. É muito difícil um advogado passar por todo uma sorte de acusações de um cliente e de outras, e de uma perseguição implacável de um juiz de direito, e ter sido absolvido em tudo, absolutamente tudo. Eu respondi com frieza, com extrema seriedade e preocupação, um dano psicológico, moral, material e tamanho, mas fui absolvido de tudo. Então, por isso, eu não quero que se empreste, nem mesmo a um adversário meu, o populismo da entrega da frase fácil, da acusação fácil, sem a devida comprovação. Eu aguardo ansiosamente, e aguardo, até porque devemos dar, primeiro, a presunção de não culpabilidade para o acusado, as provas de tudo aquilo que o Tony Garcia falou. Repito, se ele comprovar, nós estaremos diante de um grande escândalo, mas é necessário se comprovar. Eu não vou me pautar, nem vou ficar exultante, tampouco vou me animar, porque ele falou isso, aquilo, em relação ao ex-juiz Sérgio Moro. Eu quero, necessito, não só eu, acho que toda pessoa que preza pelo Estado de Direito, de provas. Nós aguardamos as provas. Quando as provas surgirem, aí sim. Mas não adianta, veja, não são provas que estão lá nesse processo penal, objeto de... Não, isso aí 70% está lá, desde 2004, 2005, né? Nós queremos prova. Me pergunta, eu sou um dos maiores críticos do Sérgio Moro nesse país há 20 anos. Todavia, o meu juramento, no momento em que eu recebi a minha inscrição de advogado, lá em 1992, me obriga, além disso, como cidadão, como advogado que diariamente pede a necessidade e principalmente preza pela presunção de inocência, as provas, os indícios mínimos. Nós não podemos partir para uma lava-jato ao contrário. Claro, claro. Nós não podemos partir para uma lava-jato ao contrário. Essa narrativa é perigosíssima para os progressistas desse país. É perigosíssima. O governo Lula, então, deve passar longe disso. Nós não devemos nos pautar por meras acusações. Nós precisamos de indícios e de provas. Ou, senão, nós estaremos condenando como o presidente Lula foi condenado no caso do triplex e no caso do sítio. Perfeito. Repetidas vezes alguém fala, outro fala, e não é isso que eu desejo. A professora, só para concluir, Gisele Cittadino, minha amiga, uma das maiores cabeças pensantes desse país, a Gisele Cittadino disse para mim, o inimigo do meu inimigo necessariamente não é meu inimigo. Se o Moro e o Tony estão brigando, eu vou analisar. Claro. Nós todos temos que analisar até que ponto essa situação ocorre ou não. Existe abuso, as denúncias do Tony Garcia devem ser apuradas, sem dúvida alguma. A juíza Gabriela Hart deveria ter engavetado, segundo o que ele falou, se ela engavetou? Não. Sob hipótese alguma.
sob hipótese alguma, não poderia. Isso deve ser apurado. O que o Tony Garcia falou deve ser apurado. O Tony Garcia merece que as suas declarações sejam apuradas, mas é necessário o mínimo indício para que isso seja tomado como verdadeiro. Esse é o meu ponto de vista.